creio que seja isso. Creio que assim eu esteja salvando direito a moto. O filme. A moto está salva, tá tudo bem. Nessa quinta-feira terminada, missão cumprida, bastante trabalho feito, bastante informação entregue. E esse é o meu trabalho. Sim, podia ter feito mais, mas com certeza atendi uma boa parte das demandas. Estou tentando ir sem jaqueta para casa. Não está um super calor, mas está bem gostoso. A jaqueta estaria com bastante calor. E estou tentando mais uma forma de gravação aqui. Que em casa eu vou fazer os testes específicos e tentar conhecer o resultado disso. Vamos lá. Vamos nessa. Ontem e hoje eu tentei, ontem a ida e hoje a vinda, eu tentei uma técnica aqui para colocar a filmadorinha, mas foi terrível, foi ruim demais, não dava nem para aproveitar. Então eu prefiro não perder o tema, eu marquei os temas aqui que eu falei ontem e hoje. E tento aqui dessa forma. Se não der, eu tento de novo e vamos lá, porque tá tudo aí, né? Enfim, hoje foi aniversário da nossa estagiária e ganhou um bolinho, um parabéns cantado e um presentinho cosmético que elas gostam muito. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Aí o cara é bom, mano. Agora chegaram umas mensagens aqui. E bem quando abriu o farol. Ô, polícia. Tem até filmagem aí na frente da delegacia. Mas acho que tem sempre, né? Tem dia que eu dou azar, que eu passo por todos os... Eu paro em cada quarteirão com o farol fechado. Hoje ainda não nessa rua, né? Isso é relativo pra caramba também. Acho que na média é quase a mesma coisa. Enfim, né? Tô tentando manter a cabeça um pouquinho mais pra cima pra que a visão, o texto seja melhor, né? E vou começar a falar o assunto que eu vou ter que repetir, né? Bom, hoje eu vou falar do assunto da manhã, que tá mais fresquinho e tem uns detalhezinhos a mais que talvez se eu deixar um pouquinho mais pra frente
eu esqueça desses detalhes, né? Eu vou falar sobre a minha pretensão e prepotência em achar que eu entendo de desígnios e atitudes políticas desses cobras, desses caras que são infelizmente geniais no mau sentido, porque são muito inteligentes. Porque eu estou falando da candidatura do Lula, que faz um bom tempo eu já falei sobre isso, nesse começo, para a introdução do que eu quero dizer, de que eu tinha na minha cabeça que o PT e a esquerda não estavam realmente a fim de uma ajuda, mas sim da questão da agregação do poder e tudo mais, né? Simples assim. Porque se eles estivessem realmente bem intencionados, lá atrás, lá quando a Dilma perdeu o cargo dela por uma articulação política, eles já deveriam estar fazendo articulações políticas. Eu sempre falava isso, de que toda essa insistência na candidatura do Lula, que ficou mais do que provado a influência política no seu julgamento, justamente por conta de impedir a sua candidatura. Simples assim. Isso nada tem a ver com o fato específico de que ele se deixou corromper. Um fato específico de que sim, o apartamento era dele, era para ele. Sim, o sítio era dele, era para ele. E se isso aconteceu, está errado e acabou. Pronto. Agora, julgamento é muito mais do que o que a gente sabe da notícia. É a comprovação básica sobre tudo. E isso o julgamento não trouxe. Por isso, a questão básica de que baseou-se em, ou seja, maquiou-se um julgamento legítimo para justificar um objetivo final, que seria tirar Luiz Inácio da Silva do pleito das próximas eleições. Simples e claro assim. Tá? E eu sempre coloquei que isso era uma burrice, que já foi provado que a coisa era política, que o PT estava perdendo tempo com isso, já devia ter trabalhado uma articulação política. Para mim, essa articulação política mais natural do que Ciro Gomes não existiria, efetivamente, e haveria chance de retomada no poder com essa linha. Ao final, hoje vemos uma candidatura oficializada do Lula, se valendo de subterfúgios legais, e claro, que tendem a ser derrubadas a qualquer momento. E em alguns momentos extraoficiais, o Haddad, que é a chapa, é o vice, tem respondido, tem participado, já que não precisa se dizer que Luiz Inácio está preso, encarcerado,
teve a sua liberdade cassada, seu direito à liberdade cassado. Enfim, e sempre a minha inocência e prepotência, achando que eu entendo muito de política, falando sobre essa tomada de decisão errada. E hoje eu vejo que efetivamente não tem uma tomada de decisão errada. Porque os resultados estão se mostrando muito favoráveis. A candidatura de Lula, segundo as últimas duas pesquisas, estavam muito próximas, as tendências de voto, mostram o cara com 40% das intenções de voto. E em segundo lugar, Jair Messias. Ou seja, ele não só não perdeu, como ele aumentou a margem. 3, 4 pontos, mas são 3, 4 pontos muito importantes, já que foram oficializadas as campanhas. Tá? E, na pior das hipóteses, lá na frente, esgotadas todas as tendências de mecanismos jurídicos suficientes para protelar decisões, na pior das hipóteses, Haddad assume, já que a chapa não vai perder a legitimidade por conta disso. Ok? Então isso é uma cartada, isso é uma jogada. E é uma jogada bastante efetiva. Pelo menos no começo da campanha, está surtindo o efeito básico desejado. Porque o cara não participa de comícios, não participa de debates, não se expõe, ele não está lá para se defender, mas não está lá para ser atacado. A presença dele está sendo ignorada pelos demais candidatos e pelos jornalistas em seus debates e tudo mais. E o debate tem uma grande importância nisso. Ok? Esse é um ponto. Então eu subestimei para variar e eu me superestimei para variar. Estou errado, não tinha entendido a estratégia e agora entendo-a um pouco melhor. Mas enfim, com todos os riscos, nesse momento está surtindo efeito e um efeito positivo aos idealizadores e defensores desta maluquice que é a candidatura de Luiz Inácio da Silva ainda ter tanta força no Brasil. Mas como diz muito bem o Reinaldo Azevedo, o esquerdopata, ele é o irmão gêmeo do direitopata. Ele tem as mesmas características, ele é igualzinho. Ele é igualzinho. E não, cara, era pra gente ir. Se você não tivesse freado, a gente ia. Bem cara mesmo, né?
Mas voltando aqui ao cerne da conversa, e ao ver, e aí eu emendo, né, essas questões de estratégias políticas que a gente tem que, ao menos, se esforçar para entender, tá? Jair Messias informou, ele já está se arrependendo disso porque já há indícios de que ele voltou atrás, mas mandou informar, a direção do partido mandou informar que ele não participará mais dos debates. E a justificativa é simples, é que o formato dos debates está ultrapassado e só favorece a imprensa e aos esquerdopatas. Então ele iria se retirar, não participar, arrumar outros compromissos nos seus e não participar dos debates. Havia uma pressão, muita gente, muito apoiador do Bolsonaro estava se manifestando em relação a isso, que ele estava se expondo, que ele não precisava se rebaixar e tal, pé. Enfim, atendendo a essa demanda de malucos, eu não consigo ver com naturalidade alguém em 2018 achar que uma figura tosca como essa pode ser presidente da República. Mas enfim, não há o que justifique, não há decepção que justifique para mim. Mas voltando, esperto ele, a decisão é completamente compreensível. E na minha opinião é até uma decisão acertada para quem pleiteia o que ele pleiteia. Jânio Quadros, um maluco, um matusquela, um gagazinho, foi eleito prefeito de São Paulo na década de 80, no final da década de 80, aliás, na década de 80 mesmo. Foi eleito prefeito de São Paulo sem ter participado de nenhum debate, sem ter dado uma entrevista, nada. Assim como ele chegou, ele foi embora. E depois ele morreu. Um maluco, um completo maluco. Com a sua fala erudita. Mas enfim, não é só Jânio Quadros que é um bom exemplo para o Jair Messias. É o próprio Lula. Você percebeu que ele não está no debate, ele não está sendo lembrado, não está acontecendo nada. A figura de quem está no debate normalmente é muito mais criticada do que elogiada. A performance nesses dois primeiros não teve nada de interessante a nenhum dos lados, a não ser um ou outro lance pitoresco de um Cabo Daciolo da vida ou alguma coisa assim. De resto, mais do mesmo, nada de novo, nada de fantástico. E a não ser pessoas como Jair Bolsonaro, com todo o seu despreparo em todos os aspectos, a não ser pessoas como Bolsonaro, que se expuseram e expuseram a sua mediocridade e se queimaram. Que tal tentar não participar, deixar os caras se comerem? Deixar os caras se comerem e não expor a sua babaquice. Não sai não, cara, não adianta. A gente na moto fica puto com isso, mas não sai. Não sabe, não consegue. É o cara aqui do Etis, ó. Então a decisão dele é completamente compreensível, sem dúvida nenhuma. É até uma estratégia
menos suicida do que participar dos debates. Porque eu tenho na minha cabeça, isso é claro para mim. Jair Bolsonaro, quanto mais se expuser, mais vai perder eleitor, mais vai perder seguidor, mais vai perder admirador. Eu não tenho dúvida. É muito difícil alguma ideia, porque as ideias que ele fala não são novas. Ele é só um representante de uma ideia tosca. Então não tem muito a mais. O Reinaldo Azevedo, cínico como é, fez uma pergunta para ele de caráter bastante técnico, dizendo sobre a atitude, a decisão dele como presidente da República no caso do pagamento dos juros da União, que representa 50% do orçamento. Foi, claro, bem sacana. E a resposta não podia ter sido mais medíocre do que a que Jair Bolsonaro efetuou a ele. Então, isso mostra muito bem o que ele representa e por que ele está se expondo num debate. Quando se afunilar, quando a coisa se afunilar, ele não vai ter defesa. Ele não vai ter defesa, ele vai estar pelado. E, enfim, se ele voltar atrás, eu vou realmente refazer meus conceitos, porque eu entendo que, mais uma vez, seria uma decisão incorreta para ele. Eu acho ótimo que ele se exponha. Eu realmente acho ótimo que Jair Bolsonaro se exponha. Porque é muito fácil criticá-lo. É só ele falar. E se ele falar, para mim tá bom. Sem problema. Então a tática, a estratégia é interessante. Agora, fazendo um apanhado geral do que tudo isso na verdade significa, do triste que tudo isso significa, é o fato simples e claro de que a população não está mesmo, na verdade, preocupada com honestidade, com queda da corrupção. Não, a população não está. Não é esse o interesse da população, ou a população efetivamente não acredita nesse discurso que ela mesma faz, que é pelo combate à corrupção, que vai mudar de candidatos e mudar a linha do voto por conta da corrupção. Não é. Sabe por que não é? Porque se 40% das intenções de voto estão levando para Lula e mais 20% estão levando para Jair Bolsonaro, você está dizendo que mais da metade de quem já tem um candidato tem um candidato não pela honestidade dele. Não é pela honestidade. Não é. Tá bom? Porque não precisa explicar. Eu acho que há até uma ou outra pessoa, uma minoria de seguidores de Lula e Bolsonaro. Eu acho que pode haver, no caso do Lula, uma minoria, no caso do Bolsonaro pode até ser uma maioria, que pensem que seus representantes são efetivamente honestos, vítimas dos ataques de outros que têm medo deles no poder. Mas é uma pequena parte, cara. Sabe por que é uma pequena parte? Porque é fácil de identificar. O cara quer a representatividade daquilo. Olha ele aí.
garotinho estava do meu lado, não lembro em que quarteirão, lá na Juscelino. Por que ele me passou, eu não entendo. A moto dele é uma 150. E ele com garupa não tem todo esse torque, não. Mas enfim, não é. Nunca foi pela honestidade. Porque você não consegue mais ignorar que a questão do triplex, do sítio, ela é um fato. Juridicamente não é um fato. Mas a informação, ela é verídica. Ela existe. E ponto. Tá? Isso é um fato. A questão de que Jair Bolsonaro utiliza um benefício de auxílio moradia, tendo imóvel próprio em Brasília, é um fato comprovado e confirmado por ele. E isso não importa às pessoas. Que a base da conversa, para mim, ela é muito simples. Quem exige honestidade, exige honestidade. Não admite desonestidade. E ponto. Mas nós somos pessoas tão estranhas, nós somos um povo tão estranho, que a gente admite meia honestidade e meia desonestidade. Só para defender o nosso cara, o nosso interesse e a nossa torcida. E isso é muito chato. Isso é muito chato. Tá? Quando um cara fala pra mim que ele é assim, é aquilo que eu tava voltando lá, e uma coisa que o Reinaldo Azevedo define muito bem, que é o esquerdopata e o direitopata. O esquerdopata, ele realmente grita aos altos brados que o seu representante legítimo foi vítima de um golpe da imprensa, da mídia, porque é uma coisa que eles têm em comum: o ódio à Globo, o ódio à informação. Nisso passam incólume as demais redes de mídia, pelo poder que a Globo representa, sim. Então Lula e Bolsonaro têm o mesmo discurso de que eles são vítimas da imprensa que tem medo deles. Então eles criam calúnias. Então eles criam factoides para justificar. Então o esquerdopata já tem a resposta pronta: não, isso aí é mentira, isso foi inventado pela Globo para tirar o Lula do poder. E o bolsomito, o direitopata, ele usa exatamente o mesmo discurso. Não, a Folha está em guerra com o Bolsonaro, eles têm medo do Bolsonaro pelo que ele vai fazer. Ele vai tirar esses caras do governo, e, enfim. E é uma pena que a gente está nesse nível, que a gente está nesse sentido. Nossa consciência política esteja nessa linha, nessa triste linha, que ao que parece será perpetuada. Sabe o que acontece? O sistema não só não melhorou a condição do eleitor, do brasileiro, eleger pessoas melhores, com mecanismos mais modernos e justos, como piorou, como deixou clara a votação, a doação de pessoa jurídica, sem nenhuma modificação, como deixou clara a doação através do fundo partidário, ou seja, nossos impostos pagando campanha eleitoral. Como dá para explicar isso, eu não sei.
Isso era inclusive uma defesa do Lula, do financiamento público das campanhas eleitorais. E eu sou completamente a favor do financiamento privado, pessoa física. É muito mais difícil você disfarçar a questão da pessoa física. É muito mais difícil. Ah, ela vai lá, pega da empresa dela e coloca. Sim, mas é mais difícil de esconder. Não aparece do nada o bem, o rendimento, o tamanho do valor que ele está doando para alguém. Não aparece do nada. E aí, cara, quando é pessoa física, você não tem mais desculpa de uma corporação, de um departamento que fez a sua revelia. Não. Quem fez aquilo da pessoa física foi você, a pessoa física. Mas enfim, não é importante para as pessoas. Para as pessoas é importante, e assim, é incrível como a isca foi lançada e foi tão tranquilamente aceita por todo mundo. Na cabeça das pessoas que não gostam do Lula, o Lula é o culpado de todos os males do Brasil. Ele acabou com o Brasil em todos os aspectos. E que só uma medida radical, uma campanha radical, uma nova ideia, que na verdade não é nova, na verdade é muito antiga, ou seja, só o autoritarismo, só o enfraquecimento das minorias, só a governabilidade a qualquer custo e o populismo podem resolver o caos em que esses mesmos que estão criticando não conseguem entender, primeiro, o que eles fizeram, segundo, o que pode ser feito. Sabe o que acontece? Os poucos bem intencionados, enfiados nesse contexto inteiro, nessa pasmaceira maluca que é a nossa política, quem são os pouco interessados e bem intencionados? São alguns candidatos ou políticos já existentes, muito poucos, e são o pouco da imprensa que, se tem um interesse, o coloca de lado para exercer sua profissão. E a esses eu respeito. Como não respeitar uma postura, na boa, gente, na boa, como não respeitar uma postura de um cara como Reinaldo Azevedo, que é claramente um direitista, claramente um combatente, um antagonista ao movimento socialista brasileiro, qualquer que seja a sua linha. Ele não é, ele é contra essas formas de governo, é um crítico feroz aos governos do PT e da esquerda, ao Lula pessoalmente, e é um cara que tem a coragem de dizer que sim, Lula foi condenado sem provas. Ele é formado em direito, ele entende o que ele está falando. Não é só porque ele é formado, mas porque os argumentos que ele dá são compreensíveis, são justos, são honestos, argumentos honestos. Isso é muito importante que a gente entenda a necessidade deles. Argumentos honestos, não desonestidades intelectuais, como nós usamos e abusamos, muito mais abusamos do que usamos ultimamente, na defesa das nossas ideologias e dos nossos achismos simplistas. Sabe? Mas o problema é achar o honesto, né? É achar o cara que pode resolver, que pode querer dar a cara a bater em relação a isso. E isso é um problema. Isso é realmente um problema.
E aí, a causa disso é muito simples, é a mais tranquila de todas a se identificar. É a minha tecla favorita. Infelizmente, não é a favorita, mas é a que eu mais uso. De que os valores da nossa população, o nosso dia a dia, contendo nossas 10, 15, 20 desonestidades pequenas, é o suficiente para mostrar por que 10, 12, 15 enormes desonestidades cometidas pelas pessoas com poder fazem tanta diferença. Porque não se trata do pobre não ter ser honesto e não praticar grandes corrupções. Se trata do pobre não ter condições de praticar a grande desonestidade. Porque as pessoas fazem isso. As pessoas especificamente fazem isso. O tempo todo. Como eu falei, dia desses, desde a cerveja que nós tomamos e depois pegamos o nosso carro para dirigir. Desde o troco a mais, que a gente não fala para a pessoa. Desde o achado não é roubado. Desde o a culpa não é minha, não me avisaram. E mais tantos outros jargões que a gente conhece tanto. Aqui, no nosso chão duro, nesse aqui que a gente tem que trabalhar, batalhar e sobreviver. Né? Então, ao constatar o tamanho da desonestidade lá, sem nos incluir no tamanho da desonestidade aqui, a gente está praticando todos os dias uma desonestidade intelectual, uma desonestidade ideológica. 29. Aqui. Prontinho. Olha lá. E ou aprendemos. Ou, filho, eu não tenho culpa. Ou eu com isso minimizo a minha dor na consciência, talvez. Né? Beijo do gordo. Tomara que tenha salvo. Tomara que eu tenha conseguido aqui fazer a gravação. Vamos lá? Deixa eu ver isso.